Nessa aula, vamos aprender a diferença entre os artículos el e lo, a diferença de uso entre os artigos el e lo do espanhol. Vamos lá! Antes de mais nada, eu tenho que situar vocês, alunos, para a gente poder entender de qual categoria de artigo eu estou falando. Em espanhol, nós temos os artículos determinados, que em português são chamados de artigos definidos, que são el, los, la, las, e o neutro lo. E temos também os artículos indeterminados, em português chamados de artigos indefinidos, que são un, unos, una e unas. A diferença entre essas duas categorias é, por exemplo, quando eu falo um livro qualquer, indefinido, ou quando eu falo el libro, o livro, onde nós já sabemos qual é o livro, é definido. Nessa aula, a gente vai ver só a diferença entre o el e o lo, que são dois artigos definidos. El é masculino, singular, e lo é neutro. Eu vou explicar isso. Vamos ver quando temos que usar el. Com substantivos, com substantivos. Ejemplos: el teclado del ordenador está muy sucio. O teclado do computador está muito sujo. El coche de María es muy viejo. O carro de Maria é muito velho. Teclado e coche são substantivos. Outro uso: con los días de la semana, com os dias da semana. El martes iremos a casa de unos amigos. Na terça, iremos à casa de uns amigos. El sábado nos quedaremos en el hotel. No sábado, ficaremos no hotel. Lembrem-se de que os dias da semana também são substantivos. Mais usos: com porcentajes, com porcentagens. El 25% de la población está en paro. 25% da população está desempregada. Solo el 12% de las mujeres volvió a trabajar. Somente 12% das mulheres voltou a trabalhar. As porcentagens, em geral, são grupos. Nesse caso aqui, 25% e 12% são grupos, né? Grupos de pessoas. E, portanto, é como se fossem substantivos também. Outro uso: com valor de possessivo e demonstrativo. Com valor de possessivo e demonstrativo. Olha lá. Este teléfono es el que no funciona. Este telefone é o que não funciona. O el aqui entra para que eu não tenha que repetir o substantivo teléfono. Senão, eu teria que falar este teléfono es el teléfono que no funciona. Fica repetitivo, né? Não precisa. A outra frase: este cuaderno es el de Miguel. Este caderno é o de Miguel. Aqui é a mesma coisa. O el entra
para a gente não precisar de repetir el cuaderno de Miguel. Assim, a frase fica mais curta e mais objetiva. Então, essa é outra função do artigo el. Mas tem mais uma, com formas que equivalem a substantivos. Com formas que equivalem a substantivos. El hacer demasiado ejercicio no es bueno. Fazer exercício demais não é bom. Aqui a ideia é: el hecho de hacer demasiado ejercicio no es bueno, que seria o fato de fazer exercício demais não é bom. A outra frase: el gordo y el delgado son hermanos. O gordo e o magro são irmãos. A ideia aqui é: el hombre gordo y el hombre delgado son hermanos. O homem gordo e o homem magro são irmãos. Ou seja, o substantivo homem, hombre, fica subentendido na frase pelo uso do artigo masculino el. O próximo exemplo, olha lá. El que trabajen por la noche no me molesta. Que trabalhem de noite não me incomoda. A ideia que o el traz nessa frase é: el hecho de que trabajen por la noche no me molesta. Ou seja, o fato de que trabalhem de noite não me incomoda. Em todas as três frases, nós temos um substantivo que não aparece, mas que fica representado pelo uso do artigo el. Então dá para ver que ele é usado com tudo aquilo que basicamente é ou tem valor de substantivo, de uma maneira ou outra. Agora, vamos ver o uso do artigo lo. Se usa com adjetivos. Ele é usado com adjetivos. Lo bueno del invierno es la nieve. O bom do inverno é a neve. Lo más interesante aquí es el museo. O mais interessante aqui é o museu. Bueno e interessante são adjetivos. Outro uso. Esse aqui é mais específico. Se usa com adjetivo ou advérbio, mas que. É usado com adjetivo ou advérbio e a palavra que. Hay que ver lo simpática que es Ana. Essa frase pode ser traduzida de várias formas, mas aqui eu escolhi essa aí para simplificar, porque ela transmite a ideia original, né? Que seria: você tem que ver como Ana é simpática. Observem que simpática é inclusive um adjetivo feminino. Eu coloquei ele aí, não foi à toa. Foi para vocês verem que lo é realmente neutro, como falava na tabela que eu mostrei no começo da aula. Outro uso específico. Puede tener valor demonstrativo. Pode ter valor demonstrativo. No puedo aceptar lo que hicieron. Não posso aceitar o que fizeram. Que seria como dizer: não posso aceitar aquilo que fizeram. Mais usos de lo, específicos também. Puede significar el asunto de. Então, lo pode ter o significado de o assunto de. Olha lá. Lo del gimnasio ya está resuelto. O assunto da academia já está resolvido. O último uso.
puede significar el hecho de. Pode significar o fato de. Ejemplo: lo de hacer ruido todas las noches no es bueno. O fato de fazer barulho todas as noites não é bom. Então deu para ver que lo é usado basicamente com adjetivos e também tem seus próprios usos específicos. O interessante dentro desses usos específicos é que nesses dois que eu coloquei aqui nessa página, o lo tem valor de substantivo, porque assunto e hecho, assunto e fato, são substantivos. Mas o significado é diferente do significado do outro artigo el. E é isso que eu vou mostrar agora. Artículos el e lo. Comparação. Vamos comparar os dois usos para você entender a diferença em um contexto aparentemente igual. Olha lá a foto. E aí eu falo: este zumo es el mejor que he probado. Este suco é o melhor que provei. Dentre os vários sucos que eu provei, esse foi o melhor, el mejor zumo. Agora olha a situação de baixo. Nessa foto tem várias coisas na mesa. E aí eu falo para a pessoa que está comendo comigo: este zumo es lo mejor que he probado. Este suco é o melhor de tudo o que provei. Ou, este suco é a melhor coisa de tudo o que provei. Eu comi e bebi um pouco de tudo o que tinha na mesa. E a comida estava mais ou menos. A coisa que eu mais gostei mesmo foi o suco. La mejor cosa entre todas las cosas. Então, na frase A, o uso de el parte do pressuposto de que nós já havíamos mencionado um substantivo antes, nesse caso, o suco, zumo. Então seria uma situação onde nós já estávamos falando de sucos, por exemplo, e eu falo que esse é o melhor que eu experimentei de todos os sucos. Na frase B, o uso de lo generaliza uma característica em relação ao todo e poderia ser substituído por la cosa. Porque, como eu disse antes, eu poderia falar também: este zumo es la mejor cosa que he probado. Este suco é a melhor coisa que provei. O lo aqui permite fazer uma distinção de uma parte em relação ao todo. Então vejam que temos duas situações, A e B, completamente diferentes, e o uso de um ou de outro artigo no espanhol faz toda a diferença. Outra comparação. Olha a frase A. Fernando es el más peligroso que conozco. El hombre más peligroso. Então, Fernando é o mais perigoso que conheço. A ideia aqui é o homem mais perigoso. Agora olha a frase B. Lo más peligroso que tiene es su intolerancia. La cosa más peligrosa. O mais perigoso que tem é a sua intolerância. A ideia aqui é a coisa mais perigosa. Na frase A, eu estou falando que Fernando é o homem mais perigoso entre os homens dos quais eu já estou falando com alguém e que eu conheço, dos homens que eu conheço. Nesse caso,
eu estou definindo um dentro de um grupo já específico de homens. Então, para que eu falasse essa frase, foi necessário algum contexto, alguma situação onde eu já estivesse conversando com alguém sobre esse grupo de homens. Então, o substantivo hombre, homem, como assunto da conversa, né, já teria sido previamente mencionado. Na frase B, eu estou falando que a coisa mais perigosa que Fernando tem, entre todas as outras coisas, entre todas as outras características gerais dele, é a intolerância. Eu estou fazendo uma distinção de uma coisa em relação ao todo. A ideia que o lo traz aqui é la cosa más peligrosa, que é um substantivo feminino. Então aqui tem que ser o lo neutro mesmo. Não poderia ser o el, porque o el é usado com substantivos masculinos ou com expressões equivalentes a substantivos masculinos. Uma coisa importante: o artigo neutro lo não pode ser usado antes de adjetivo acompanhado de substantivo depois. Só o artigo el pode ser usado nesses casos. Olha o exemplo. El lujoso hotel fue construido en 1897. O luxuoso hotel foi construído em 1897. Nessa frase, lujoso é adjetivo, mas vem junto de hotel, que é substantivo. Daí o uso de el e não de lo. Então, se o substantivo aparece explicitamente na frase, só podemos usar el. Muito cuidado para não confundir o el, artigo, com o el, pronome, pronombre. E para não confundir o lo, artigo, com o lo, objeto direto, objeto directo. Olha só. El com tilde, ou seja, el com acento agudo, que em espanhol tem esse nome, né? Tilde, é pronombre sujeto, como se fosse pronome sujeito, que em português são chamados de pronomes pessoais, né? É pronome pessoal. E é igual a ele em português, que é um pronome pessoal reto. Olha o exemplo. Él cuidaba al niño mientras su mujer cocinaba. Ele cuidava do menino enquanto sua mulher cozinhava. Esse ele aí com acento é o pronome ele. E o lo pode ser também objeto directo, também chamado de complemento directo. Olha o exemplo. Sí, lo quiero comprar. Ou sí, quiero comprarlo. Que em português seria sim, quero comprá-lo. Esse lo pode ter várias traduções diferentes dependendo do contexto. Eu coloquei essa frase aí só para você entender o exemplo. Você vai ver que esse lo, objeto directo, né, objeto direto, vai aparecer em construções diferentes do outro lo, artigo. E esse daí vem sempre junto do verbo. Então, cuidado para não confundir essas duas coisas. Lembra disso. Um abraço e até a próxima aula.